sou Melissa Querido. Estamos em mais um quadro Pioneiros de Luz. Estamos aqui hoje com a Maria do Carmo. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. A senhora pode começar falando um pouco sobre a senhora? Pode falar seu nome completo e a sua data e local de nascimento? Eu me chamo Maria do Carmo Caetano da Conceição. Nasci 15/7. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem. E quais os nomes dos seus pais? Meus pais, Maria da Conceição e Ataliba Caetano. E a senhora teve algum irmão ou irmã? Eu tenho 4 irmãos, sendo um homem, Ataliba, filho, Maria Célia, Maura e Raquel, sendo 3 casadas com pastores. Uma família grande, né? Como é que foi a infância com tantos irmãos assim? A infância foi maravilhosa, né? O privilégio de ter esses irmãos foi de grande valia. Crescemos juntos, aprendemos juntos e continuamos irmãos para sempre. E como a mensagem adventista chegou à sua família? Então, a mensagem chegou em minha família através de um amigo do meu pai. Meu pai trabalhava na companhia de eletricidade de Belo Horizonte e ele começou a ler a Bíblia sozinho em casa, devido a ter ido diversas vezes em outras igrejas e não ter sido aceito. Ele começou então a estudar sozinho em casa com a minha mãe e ele descobre o sábado. E a gente começa a guardar o sábado de meia-noite, de sexta até meia-noite do sábado. E esse amigo, ele chega até o meu pai e ele era adventista, ele começa dando estudo bíblico e assim chegou a conversão, né, na nossa família. E além dos meus pais, os filhos e a minha avó. E quando a senhora se batizou? Eu me batizei, eu tinha 9 anos de idade. Falando um pouco mais agora sobre a sua educação, pode falar onde a senhora estudou? Eu tive o privilégio de estudar em escolas próximas da minha casa, ali em Belo Horizonte, no bairro Arão Reis. Eram escolas estaduais e cheguei a estudar aqui na realidade no IAE, o antigo IAE. Estudei também em Pirassununga e tenho formações hoje na área da pedagogia e da psicologia. E o que motivou a senhora a seguir esse rumo de carreira? Eu falo que a vida ela é feita de chamados e às vezes a gente hoje, como uma profissional da área da psicologia e trabalhando com orientação vocacional, a gente vê muito a questão do chamado mesmo, do dom, né? E eu me lembro que quando pequena eu gostava de dar aula para as bonecas e eu gostava de aconselhar as bonecas. E a minha mãe sempre falou, você tem o dom de ser professora e de ser psicóloga. A senhora pode falar agora o nome do seu marido e como vocês se conheceram? Então, meu esposo, nós nos conhecemos na igreja adventista do bairro São Paulo. Eu era conselheira do Clube de Desbravadores ali e ele era o diretor e nós nos conhecemos. Logo a seguir ele foi chamado ele decidiu fazer teologia. No primeiro ano de teologia nós começamos a namorar e assim foi a nossa carreira, né, de conhecer um ao outro e hoje nós temos 40 anos de casado. E quando vocês casaram? Nós casamos no dia 14 de julho. 1944. E tiveram filhos? Nós temos 2 filhos maravilhosos, a Maranata Joquebede,
A Emanuel Elias, ela é trade de uma multinacional, casada, tem uma filhinha maravilhosa, que é a nossa neta, Victoria, que tem 6 meses. Tem o nosso filho, Emanuel Elias, casado. Ele formou-se aqui no colégio do NASP, em Direito, e ele trabalha também para uma empresa americana. Muito bem. E a senhora pode falar agora um pouco sobre a sua carreira profissional, onde a senhora já trabalhou, em que posições a senhora exerceu? Então, antes de me casar, eu lecionava, né, em escolas, trabalhando ali na minha área mesmo, do magistério, da educação, e depois de casar-me, eu comecei a acompanhar o meu esposo e trabalhamos em Pirassununga. Em Pirassununga eu dei continuidade aos meus estudos e trabalhei também na Academia da Aeronáutica, lecionando ali para filhos de cadetes, né? Foi uma experiência maravilhosa. E ao irmos para a África, foi interessante porque eu observava e falava assim, gente, tem tudo que menos uma escola maternal. E ali, conversando com meu esposo, eu dei início a uma escola maternal. O primeiro país foi Guiné-Bissau, uma escola que nós começamos com 50 alunos e que hoje ela expande e a gente cada dia ouve dizer que o número só aumenta. Glória a Deus. E a senhora é aposentada? Continua trabalhando? Então, eu estou aposentada na área da educação, mas eu trabalho na área da psicologia. Eu atendo online, atendo não só Brasil, como fora do Brasil. E esse é meu objetivo, meu foco, uma vez que meu esposo está jubilado, de onde eu estiver, né, acompanhando às vezes os meus filhos. A minha filha casou-se com um francês, mora um período na França, outro no Brasil, e é de estar mesmo junto à família e ao mesmo tempo continuando, dando continuidade a esse trabalho que hoje a gente vê mais que nunca a necessidade, porque eu trabalho com a mente e cada dia a mente, né, as pessoas estão mais desesperadas em busca de ajuda nessa área. Então é uma área que eu pretendo, pela graça de Deus, até que ele venha ou que eu descanse, né, no Senhor, continuar, e o meu foco são mulheres. Eu trabalho com mulheres. A senhora falou bastante sobre o seu trabalho, né? Mas nas suas palavras, como a senhora diria que você contribuiu para a mensagem do Adventismo? Então, ali na África foi muito gratificante, em pouco tempo, formarmos aquela escola. Pessoas, a maioria dos estudantes não eram adventistas, os pais também não conheciam e passaram a conhecer, então foi uma forma de levar a mensagem através da educação. E trabalhando também com mulheres refugiadas de guerra, pelos países onde passamos na área da psicologia. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe vocês.